I don't see how anyone could look at my life before my wife and say that now I am missing anything. O homem que conseguia inventar soluções a partir de sucata. Aquele que os fãs acreditavam que nunca se envolveria em problemas. No entanto, as especulações dos fãs acompanharam-no desde o início. Agora, aqueles primeiros rumores já não parecem fofocas. Seriam aquelas suspeitas iniciais a verdade que nos recusamos a encarar? O histórico de controvérsias da família Brown revelará a verdade. As polêmicas do programa Alaskan Bush People, do Discovery Channel, começaram a ser exibidas em 2014 e continuam a atrair a atenção pelo estilo de vida invulgar mostrado no ecrã. A família Brown, cuja vida é o foco do programa, tem vivido de uma forma que muitos consideram à margem da vida moderna. As suas escolhas e ações têm sido fonte de muitas controvérsias, com alguns a questionar a veracidade da representação das suas vidas no ecrã. A forma como demonstram o seu isolamento e como reagem aos escândalos públicos mantém-nos frequentemente sob os holofotes. Alega-se que algumas cenas do programa foram encenadas. Também houve questões legais envolvendo a família, aumentando as dúvidas sobre o quão intimamente estão ligados à vida no interior do Alasca. Para quem quer compreender os detalhes menos conhecidos da série, analisar as decisões mais faladas tomadas pelos Browns ajuda a explicar por que é que Alaskan Bush People continua a ser um tema de debate no mundo dos reality shows e por que é que Noah Brown está agora no centro da controvérsia. Em 2014, vários membros da família Brown foram acusados de fraude relacionada com o programa de dividendos do Fundo Permanente do Alasca. Billy Brown e Joshua Bam Bam Brown, juntamente com outros, foram acusados de declarar falsamente residência no Alasca, quando na verdade viviam fora do estado. O tribunal constatou que a família tinha recebido milhares de dólares em dividendos a que não tinha direito. Billy e Joshua declararam-se culpados de falsificação de declaração não ajuramentada em segundo grau. O tribunal condenou cada um a 30 dias de prisão e exigiu que cumprissem serviço comunitário. Este acontecimento levantou questões sobre quanto tempo a família passou realmente no Alasca e se a vida mostrada na série correspondia à realidade. Em 2020, as disputas legais foram além das acusações de fraude anteriores. A Alaska Wilderness Family Productions e Robert Morgan apresentaram um processo contra Billy Brown e a produtora. As alegações incluíam quebra de contrato e outras questões. Morgan afirmou que os criadores do programa não partilharam os lucros acordados com o Alaskan Bush People. Disse ainda que havia um acordo de pagamento relacionado com o uso da sua propriedade intelectual. Os registros mostraram que o valor em disputa era superior a $500 mil. O caso chamou a atenção para os complexos arranjos comerciais nos reality shows e levantou preocupações sobre a transparência e a confiança entre os parceiros. Muitas destas disputas legais terminam em acordos privados, e os resultados nem sempre são divulgados. Em março de 2022, Bear Brown enfrentou problemas legais relacionados com a sua vida pessoal. A sua ex-companheira, Raven Adams, solicitou uma ordem de restrição alegando ameaças e comportamento instável. O tribunal interveio e Bear foi mantido em detenção temporária. O caso foi amplamente divulgado e contribuiu para o debate público sobre a conduta da família longe das câmaras. Os registros mostram que algumas questões legais relacionadas com ordens de restrição e desentendimentos pessoais permanecem por resolver e são tratadas com cautela devido à sua natureza delicada. A família Brown tem sido alvo de atenção constante, tanto pelo seu estilo de vida, como pelas decisões tomadas durante a produção da série. Desentendimentos familiares, problemas relacionados com hábitos pouco saudáveis e tensões com a estação criaram momentos de conflito e levantaram questões sobre a veracidade do que é mostrado no ecrã. Os relacionamentos dentro da família foram muitas vezes tensos, tanto dentro como fora do ecrã. As disputas entre irmãos e os métodos de criação de Billy e Amy levaram a momentos emocionantes que provocaram fortes reações dos telespectadores. A pressão de viver longe da sociedade moderna, combinada com as constantes filmagens, criava por vezes rupturas visíveis na união familiar. Algumas das crianças manifestaram insatisfação com os seus papéis ou com o rumo da família, principalmente à medida que iam crescendo e consideravam outros caminhos. Estas disputas apareciam ocasionalmente nas redes sociais ou em entrevistas, alimentando especulações sobre problemas mais profundos.
Embora o programa tenha apresentado estes momentos como parte da sua narrativa, muitos telespectadores questionaram se todo o drama era natural ou se tinha sido criado para entretenimento. Matt Brown, o filho mais velho, enfrentou uma luta pessoal contra o alcoolismo, que se tornou pública em 2016, quando abandonou a série. A sua saída causou preocupação e especulação. Matt confirmou posteriormente que tinha entrado em reabilitação para tratar o seu problema com a bebida. Isto representou um ponto importante para ele e para a sua família, enquanto figura pública. A série abordou a sua ausência apenas superficialmente, optando, por vezes, por não explorar o assunto em profundidade. A sua recuperação foi um assunto delicado e os relatos públicos revelaram dificuldades com as relações familiares e períodos em que se isolou. A sua luta contra o vício tornou-se um dos assuntos mais discutidos e sérios relacionados com a família Brown. Houve momentos em que a família Brown entrou em conflito com a equipe do Discovery Channel sobre o que seria filmado e como as suas vidas seriam mostradas no programa. Por vezes, resistiam às cenas que os produtores queriam encenar, ou a ideias que consideravam invasivas da sua privacidade ou contrárias aos seus valores. Relatos de pessoas próximas da série descreveram negociações e discussões sobre quem controlava a história final, especialmente à medida que a série se tornava mais popular e a pressão para moldar certos enredos aumentava. Estas divergências alimentaram rumores de que partes da vida no interior do Alasca eram planeadas ou alteradas, deixando os espectadores na dúvida sobre onde terminava a vida real e começava a produção. Desde o início, alguns questionaram o quão completamente os Browns viviam isolados da sociedade moderna. Os espectadores afirmaram que certas cenas importantes, como a construção de abrigos, a caça ou a superação de desafios extremos, pareciam encenadas. Os críticos apontaram para momentos em que membros da equipa ou trabalhadores externos terão ajudado a família, incluindo durante a construção de Browntown, a sua famosa propriedade rural. Havia relatos de que os Browns por vezes se hospedavam em casas ou hotéis, como o Icy Strait Lodge, em vez de viverem exclusivamente na natureza selvagem do Alasca. Algumas pessoas disseram também ter visto a família a fazer compras ou a usar aparelhos eletrônicos quando não estavam a filmar. Mesmo enfrentando momentos de verdadeira dificuldade, a presença constante de câmaras, equipa e produção planeada levou muitos a duvidar do quanto do que os telespectadores viam era realmente espontâneo. O seu contato com as comunidades vizinhas também colocou em causa a imagem dos Browns como vivendo em total isolamento. Embora a série os mostrasse distantes da sociedade, os habitantes locais disseram ter visto a família em lojas e pela cidade. Também houve relatos dos seus filhos a frequentar escolas locais ou da família a participar em eventos públicos. Browntown foi concebida como um símbolo de autossuficiência, mas o alojamento em locais mais confortáveis e a utilização de recursos locais levaram alguns a questionar se o estilo de vida mostrado no programa correspondia à realidade. Os problemas de saúde também passaram a fazer parte da história pública do grupo. Billy Brown, o chefe da família, foi diagnosticado com cancro do pulmão, o que afetou profundamente as suas vidas. A família concentrou-se no tratamento e nos cuidados dele, e a série acompanhou esse período de perto. Os telespectadores reagiram de formas diferentes, alguns com compaixão, outros questionando se momentos tão íntimos deveriam ser mostrados em frente às câmeras. Billy faleceu em 2021, o que representou uma grande perda para a família e um ponto de viragem na história do programa. Acidentes e incidentes perigosos, incluindo explosões, também foram mostrados na série. Alguns deles resultaram em visitas ao hospital e em problemas de saúde contínuos. Tornaram-se enredos importantes, mas também geraram críticas sobre se os riscos foram exagerados ou se as normas de segurança não foram seguidas. Estes incidentes contribuíram para o debate contínuo sobre a precisão e a responsabilidade do programa ao retratar os acontecimentos. As constantes mudanças da família de um lugar para outro também chamaram a atenção. Depois de Amy Brown ter sido diagnosticada com cancro do pulmão em 2017, deixaram o Alasca para que pudesse ser tratada no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Depois disso, estabeleceram-se no estado de Washington. Esta mudança, motivada por necessidades médicas, alterou o seu modo de vida e levantou mais questões sobre a realidade da sua imagem de vida isolada. No entanto, no centro destes destinos infelizes está Noah Brown, alguém que ninguém esperava.
Noah Brown, um dos 7 filhos que participaram na série Alaskan Bush People, do Discovery Channel, era conhecido como o membro inventivo e atencioso da família. O programa, que começou em 2014, acompanhou a família Brown enquanto viviam isolados da sociedade, primeiro na região selvagem do Alasca e depois no estado de Washington. A sua decisão de deixar a propriedade da família foi o resultado de objetivos pessoais, desastres naturais, mudanças nas relações familiares e da necessidade de se tornar autossuficiente. Esta escolha desenvolveu-se ao longo do tempo e refletiu o seu desejo de construir uma vida diferente do caminho partilhado com a sua família. Um dos primeiros sinais da sua busca pela independência surgiu em 2019, quando se mudou para o Colorado. Isto deu-se, em parte, para ter espaço pessoal e distanciar-se do ambiente familiar próximo. A propriedade rural, mostrada na televisão como um lugar de união e sobrevivência, também podia parecer cheia de tantos membros da família a viver juntos. Segundo os relatos, depois de lhe ter sido pedido para deixar a área principal da família, Noah ficou por um tempo numa cabana de hóspedes na propriedade. Este tempo a sós deu-lhe a oportunidade de refletir sobre o seu papel na família e de se concentrar em quem era fora da constante convivência em grupo. Além disso, em 2020, um incêndio florestal em Palmer Mountain causou grandes danos no Rancho Browns, em Washington. Edifícios e pertences que levaram anos a serem construídos perderam-se. O incêndio abalou os alicerces do seu modo de vida e trouxe sofrimento emocional. Para Noah, isto mostrou o quão incerta a vida na quinta poderia ser e fez com que se concentrasse na segurança e na reconstrução à sua maneira. Após o incêndio, mudou-se para uma casa alugada enquanto pensava em planos a longo prazo. O desastre convenceu-o ainda mais de que precisava de um lugar estável e independente para viver. A morte de Billy Brown, em 2021, agravou estas mudanças. Billy era o líder da família e quem moldava o seu modo de vida no campo. O seu falecimento alterou as relações entre os irmãos e deixou um vazio na família. Noah, que sempre fora criativo e prático, sentiu profundamente essa perda. Isto levou-o a pensar em começar um novo capítulo, onde pudesse manter os valores do pai e, ao mesmo tempo, crescer à sua maneira. A casa da família tornou-se um lugar ligado ao luto, e distanciar-se dela ajudou-o a começar a curar-se. Em 2023, Noah tinha regressado ao Alasca. Desta vez, foi uma escolha sua, motivada pela saudade da vida autossuficiente que conhecera na infância e pelo desejo de a reconstruir por conta própria. O Alasca proporcionou-lhe um novo começo, longe das terras de Washington afetadas pelos incêndios e pelas mudanças familiares. O seu trabalho criativo, com invenções e mecânica, encaixa bem com a ideia de ter o seu próprio espaço e rotina. Ao mesmo tempo, as diferenças de opinião sobre o estilo de vida e o futuro da família podem ter influenciado a sua escolha de viver separado, dando-lhe a oportunidade de evitar conflitos e seguir as suas próprias ideias. Ao longo da série, vários momentos mostraram a natureza independente de Noah. Nas temporadas seguintes, procurou propriedades e tomou decisões importantes durante tempestades, demonstrando que estava pronto para viver longe da família. Ajudava frequentemente outras famílias Bush, mesmo quando isso significava mudar os seus próprios planos, mostrando que conseguia usar o que tinha aprendido enquanto continuava a trabalhar nos seus próprios objetivos. Deixar a quinta não significava abandonar o passado, mas sim dar um passo natural em frente, utilizando as suas capacidades à sua maneira. Tanto os acontecimentos externos como as necessidades pessoais moldaram a decisão de Noah Brown de partir. O tempo que passou no Colorado deu-lhe a oportunidade de refletir. O incêndio florestal de 2020 e o falecimento do seu pai tornaram a necessidade de mudança mais concreta, e o seu regresso ao Alasca em 2023 marcou a sua busca por estabilidade e independência. Ao partir, continuou a viver de acordo com os valores que lhe foram ensinados, mas de uma forma que se adequasse à sua própria vida. O seu percurso mostrou como os laços familiares podem mudar com o tempo e como encontrar o próprio lugar pode fazer parte da manutenção desses laços. Para além de deixar a quinta, também teve problemas com o irmão que envolveram a lei e resultaram numa espécie de rivalidade entre irmãos. A 5 de agosto de 2024, Noah Brown e a sua esposa, Rain Brown, cujo nome de solteira é Alicia, apresentaram um pedido de medida de proteção contra a irmã de Noah, Merry Christmas.
Catherine Raindrop Rain Brown. De acordo com o jornal United States Sun, o casal solicitou proteção contra o que descreveram como assédio ilegal. Acusaram Rain de perseguição, além de ameaças de violência, incluindo ameaças intencionais envolvendo uma arma de fogo ou outra arma, que, segundo eles, causaram sofrimento emocional significativo. Nos autos do processo, Noah descreveu vários alegados incidentes envolvendo a sua irmã. Alegou que, em julho de 2022, Rain lhe disse: "A minha vida seria muito mais fácil se estivesses morto. Se não tivesse sido apanhada, acho que a minha arma estaria no meu quarto." Noah descreveu ainda um incidente separado ocorrido em maio de 2023, quando estava a ajudar a família a transportar os cavalos para o rancho North Star. Disse que um dos cavalos parecia desnutrido e que, como Rain e a sua irmã, Snowbird, não seguiram os seus conselhos sobre o transporte adequado, um dos cavalos caiu no reboque e não conseguiu levantar-se sozinho. Noah alegou que, quando explicou o que era necessário fazer para ajudar o cavalo, Rain mandou-o parar. Disse que preferia que o cavalo morresse ao ouvi-lo e ameaçou pegar na sua arma se não esperasse na sua carrinha. Noah disse que permaneceu no seu caminhão durante o resto do tempo e só soube no dia seguinte que o cavalo tinha falecido. Noah acusou ainda Rain de usar cocaína e metanfetamina, além de consumir álcool. Alegou que, em dezembro de 2023, Rain ofereceu cocaína à mãe de ambos, Amy Brown, para tratar uma dor de cabeça ou enxaqueca. Na sua petição, Noah e Rain pediram ao tribunal que obrigasse Rain a entregar todas as armas de fogo, a impedisse de obter novas armas e a proibisse de ter qualquer tipo de contato com eles, seja direto ou indireto, incluindo através de terceiros. Pediram-lhe também que não se pudesse aproximar a menos de 300 metros deles, nem publicar nada negativo sobre eles online. Rain não apresentou a sua própria resposta legal, mas abordou o assunto publicamente em dezembro de 2024, de acordo com o Soap Opera Spy. Num vídeo que foi apagado do Instagram, ela disse: "Sinceramente, a irmãzinha dele, que luta contra problemas de saúde mental e pensamentos suicidas, deveria ser a última pessoa que ele atacaria. Tenham um ótimo dia, pessoal. E lembrem-se, não deixem que ninguém vos faça sentir inúteis, porque Deus e Jesus acham que vocês são perfeitos. Só rezo para que ele recupere do que quer que esteja a causar esta reação agressiva. Desculpa, Noah, já não gostas de mim. Feliz Natal mesmo assim." Em setembro de 2024, o pedido de medida de proteção de Noah foi negado. A InTouch confirmou, através dos registros online, que o tribunal considerou que a petição carecia de informação suficiente e não estava acompanhada de uma declaração devidamente apresentada. Os documentos indicavam que a petição estava essencialmente em branco, exceto as referências à declaração de Noah Brown, C.Mam., e que os incidentes descritos eram demasiado antigos para justificar a emissão de uma medida de proteção temporária sem notificação prévia a Rain. O tribunal observou que a reapresentação da petição sem corrigir estes problemas produziria o mesmo resultado. Não havia qualquer indicação de que Noah ou Rain tivessem reapresentado o seu pedido. No início de 2025, a saga dos irmãos voltou a fazer manchetes. Noah Brown, da série televisiva Alaskan Bush People, contactou a polícia para solicitar uma verificação de bem-estar à sua mãe, Amy Brown, e à sua irmã, Merry Christmas. Catherine Raindrop, também conhecida por Rain Brown, acusou-as de usar metanfetamina poucos dias antes de Rain ser presa por furto. De acordo com os registros judiciais citados pelo jornal United States Sun, na segunda-feira, 28 de abril de 2025, Noah informou às autoridades que a sua mãe estava hospedada na casa de Rain e do namorado, Josiah Lorton, numa cabana em Liars Cove. Disse que, depois de receber o que descreveu como uma mensagem desconexa da sua mãe na noite anterior, soube que ela tinha bebido muito e estava a consumir metanfetamina fornecida por Rain e Josiah. A polícia realizou a verificação de bem-estar no dia 7 de abril. Noah contou que a mãe, 61 anos, já não tomava os medicamentos prescritos e que o seu estado de saúde estava a agravar-se. A revista InTouch tinha noticiado anteriormente que Amy foi levada de helicóptero para tratamento médico a 13 de fevereiro e diagnosticada com pneumonia. Os documentos judiciais alegavam que Rain estava a impedir a mãe de tomar os seus medicamentos e que Josiah possuía armas de fogo, apesar de não ter permissão para as ter.
8 de abril. Os policiais disseram a Noah que não conseguiam contactar a mãe, mas tinham motivos para acreditar que ela poderia estar com Rain, de 22 anos, e Josiah. Noah disse à polícia que Rain não tomava frequentemente os seus próprios medicamentos e acreditava que qualquer pessoa que tentasse obrigá-la a tomá-los estava a agir contra ela. Disse ainda que Josiah andava sempre armado. Além disso, Noah relatou que Rain lhe tinha tirado uma pistola. Não quis registrar o roubo, mas pediu aos polícias que tivessem cuidado ao aproximarem-se dela. Rain Brown e o marido, Josiah Lorton, foram detidos e acusados de roubo qualificado e dano doloso qualificado, a 11 de abril de 2025, conforme confirmado pela InTouch na altura. A ex-apresentadora do Discovery Channel foi também acusada de invasão de propriedade em segundo grau. O casal foi levado para a cadeia do condado de Okanogan, no estado de Washington. Ambos foram libertados sem fiança a 14 de abril de 2025. Os detalhes que levaram à detenção não foram divulgados na altura. No entanto, a revista InTouch confirmou, através de documentos judiciais, a 2 de maio de 2025, que foram detidos após terem sido acusados de roubar $75 mil em dinheiro, armas e outros artigos ao tio de Josiah, Jason Art. Rain compareceu em tribunal por videoconferência a 28 de abril de 2025, onde se declarou inocente de todas as acusações. Josiah também se declarou inocente de todas as acusações. Ambos deverão voltar a comparecer em tribunal em maio de 2025. Rain abordou o assunto no Instagram a 19 de abril de 2025. Embora não tenha ficado claro se referia ao incidente, ela publicou um versículo bíblico que dizia: "Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados." Na legenda, escreveu que lhe doía no coração ver os seus fãs acreditarem no que diziam serem mentiras do seu ex-manager, a quem acusou de lhe roubar $43 mil e de a maltratar. Ela expressou a esperança de que o seu público esperasse para ouvir a sua versão da história e terminou a sua mensagem com: "Que Deus abençoe a todos." No meio dos problemas legais dos irmãos, Noah enfrentava também batalhas pessoais, que resultaram numa separação inesperada e dolorosa. Noah Brown raramente partilha informações sobre a sua vida pessoal ou assuntos familiares. Alaskan Bush People era frequentemente visto como a mente inventiva da família. As câmaras mostravam-no frequentemente a trabalhar em vários dispositivos, levando alguns a compará-lo ao Dr. Frankenstein sem a criatura. Quando a série começou, alguns espectadores perguntavam-se como é que os filhos de Brown encontrariam parceiros. Noah era conhecido por ser romântico e sempre manteve viva a esperança de encontrar o amor. Conheceu Rain Alicia quando a sua família ainda vivia no Alasca. Noah escrevera-lhe cartas e convidara-a para visitar Browntown. Casaram-se em 2018 com apenas 25 convidados, a maioria familiares e amigos próximos. Na altura, Noah disse à revista People que estavam entusiasmados por começar a vida juntos, como marido e mulher, e ansiosos por construir memórias como a sua própria família. Agradecendo a todos pelo amor e apoio, Rain não foi recebida com muito carinho pelas irmãs de Noah, Bird Brown e Rain Brown. Rain não gostou que ela tivesse adotado o seu nome depois de se mudar para a montanha. Rain, cujo nome de batismo era Ruth Alicia Merrill, cresceu no Oregon, o que levou alguns a pensar que não pertencia àquele lugar. Noah sempre teve uma relação próxima com Bird, mas a relação entre a irmã e a mulher começou de forma tensa. No entanto, Noah tentou melhorar a situação tornando Bird madrinha do seu filho, Eli Brown. Em 2019, Noah e Rain decidiram passar algum tempo longe da família e mudaram-se para o Colorado. Apesar de se terem mudado para longe da propriedade da família, Noah partilhou recentemente que ele e Rain decidiram fazer uma pausa. Numa mensagem publicada na sua conta de Instagram, disse que queriam que as pessoas soubessem diretamente por eles. Após 6 anos de casamento, concordaram em separar-se. Sentado ao lado de Rain durante o anúncio, Noah explicou que lhe tinham pedido para sair de casa e que agora estava a viver na cabana de hóspedes. Disse que ainda poderia ver os seus 2 filhos, Eli e Adam, desde que enviasse uma mensagem antes para se certificar de que não havia problema. Rain acrescentou que a ausência pode aumentar o amor e recordou as vezes em que Noah regressou ao Alasca. Ela disse que tinham muito para resolver e que era só isso. Rain disse ainda que não estavam ali para falar mal um do outro
e que estavam a resolver a situação juntos. Ela acreditava que Noah estava mais saudável agora que tinha o seu próprio espaço e rotina, e já não tinha de lidar com o estresse dela. Acrescentou que também se sentia melhor de volta à casa porque podia tratar das tarefas sozinha, sem ter de pedir a Noah. Ela disse que Noah ainda passava bastante tempo com as crianças. Noah falou pouco durante a segunda parte do anúncio, mas disse que tentaria manter as pessoas informadas à medida que a separação avançasse. Rain afirmou então que não iria partilhar mais atualizações. Apesar das infelizes tragédias que atingiram a família Brown, o legado do reality show é inegável e reflete a diversidade da sociedade americana. O legado de Alaskan Bush People. Na história dos reality shows, Alaskan Bush People marcou todos ao fundir a sobrevivência na natureza selvagem com laços familiares fortes, servindo de exemplo para outros programas focados na vida longe das cidades. Contribuiu para popularizar o estilo de programas sobre estilos de vida extremos, inspirando outros que se concentram na independência e na vida selvagem. O longo percurso de 14 temporadas demonstrou como o público se manteve interessado em histórias de pessoas a construir casas, a procurar alimento e a enfrentar os desafios da natureza. A morte de Billy Brown acrescentou peso emocional à série, com episódios especiais a homenagear os seus ideais de liberdade e aventura. Estes momentos reforçaram os temas do legado e da perda, comuns nas histórias americanas sobre perseverança. Isto tornou a série mais pessoal, transformando-a de um mero espetáculo ao ar livre num reflexo dos laços familiares duradouros em tempos difíceis, semelhante às antigas histórias americanas sobre pioneiros. A série liga-se a aspectos da identidade americana através do uso do mito da fronteira, que está enraizado na ideia da expansão para o oeste e no modo de vida dos pioneiros. Ao mostrar os Browns à margem das comodidades modernas, a série aborda o desejo comum por uma vida mais simples, em contraste com o crescimento das áreas urbanas e a cultura de consumo. Em tempos de incerteza financeira e de uso intensivo de tecnologia digital, o programa proporcionou aos telespectadores uma sensação de escapismo, apresentando a vida na natureza como libertadora em vez de opressiva. Isto liga-se aos movimentos reais em direção à vida no campo e à sustentabilidade, que se tornaram mais evidentes após a crise financeira de 2008 e novamente durante a pandemia de Covid-19, quando muitas pessoas migraram para as zonas rurais. O foco dos Browns na troca de bens, no aproveitamento máximo dos recursos e na expressão de opiniões críticas ao governo, como se verifica nos episódios sobre disputas de terras, reflete ideias de independência pessoal encontradas em partes do pensamento político americano, mostrando a tensão entre liberdade e regras sociais. A série também moldou a forma como as pessoas veem a América rural e as tradições dos grupos nativos do Alasca, por vezes de formas que geraram debates. Impulsionou o turismo no Alasca ao apresentar as suas paisagens como aventureiras e atraentes, atraindo visitantes para parques nacionais e passeios em áreas remotas. Ao mesmo tempo, foi criticada por simplificar demasiado ou deturpar capacidades de culturas nativas, como as duas pessoas Tlingit e Yupik. Alguns argumentaram que a série perpetuava uma imagem de fronteira selvagem, ignorando as realidades da vida indígena moderna e o desequilíbrio de poder na produção mediática. Isto liga-se a questões mais amplas nos Estados Unidos sobre a forma como a cultura é representada, onde as narrativas dominantes substituem frequentemente vozes marginalizadas, levando a discussões sobre imparcialidade e precisão no entretenimento. A série também enfatizava a família como parte fundamental da vida americana. A relação próxima da família Brown, mesmo com desentendimentos, demonstrava força e união, valores celebrados nas tradições americanas, desde a família Ingalls e a série A Casa na Pradaria, até aos grupos de sobrevivencialistas da atualidade. No entanto, questões sobre a veracidade do que foi mostrado, incluindo alegações de que partes do programa eram argumentadas e que a família vivia mais perto de cidades do que retratado, evidenciaram a natureza tênue dos reality shows. Estas dúvidas refletiam uma desconfiança mais ampla dos mídia na sociedade, semelhante aos argumentos sobre as notícias falsas e a crescente desconfiança nas instituições. Questões legais, como acusações de fraude contra familiares, revelaram ainda mais a diferença entre o que era apresentado e o que era real, mostrando como a imagem de sobrevivência pode confrontar os desafios do comportamento no mundo real.
A série teve impactos econômicos e sociais nas áreas locais, criando empregos durante a produção, mas, por vezes, pressionando pequenas comunidades. Também trouxe a saúde mental para o debate público, com membros do elenco como Rain Brown a falar sobre ansiedade, o que se ligou ao crescente foco dos Estados Unidos na saúde e no bem-estar em tempos de isolamento. No final de contas, Alaskan Bush People continua a fazer parte do debate nacional, porque reuniu temas como a independência, a lealdade à família e o questionamento cultural, dando continuidade ao antigo interesse americano em encontrar novos começos na natureza selvagem. Acha que a crise na família Brown contribuiu para a separação de Noah e da sua mulher? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Por favor, goste, partilhe e subscreva este canal. Antes de ir, veja os outros vídeos no seu ecrã.